Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou a Marinalva e esse é o canal Liberte-se da Codependência. É o canal para quem quer viver bem, quer estar bem e quer entender melhor o que é a codependência, tá? Então, hoje nós estamos falando sobre o bolo de 4 camadas e hoje a gente vai falar sobre a segunda camada do bolo, né? Que são os relacionamentos. E numa linguagem simples, né? Sem termos técnicos, que aqui a gente tá aqui para entender, né? Não para. Então, o que seriam os relacionamentos dentro de uma família disfuncional, uma família onde temos codependentes? A família tá desequilibrada, tá meio bagunçada. O pai não sabe o lugar dele, o filho também não. Tá aquele tumulto de problemas, ninguém resolve nada, tá aquela confusão. O filho às vezes assume o papel do pai, o pai às vezes troca o papel com os filhos, as esposas às vezes são mães dos maridos. Então tá tudo trocado, tudo invertido e muito bagunçado. As pessoas não se entendem, aí tem submensagens, mensagens negativas, né? Que interferem na nossa autoestima, na nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida e de ver as pessoas. Então, todas essas mensagens aí, subentendidas ou entendidas, às vezes elas estão na nossa mente consciente, às vezes ficam na nossa mente inconsciente e a gente não sabe lidar com isso, tá? E aí o que acontece? Como se manifesta isso? Os relacionamentos ficam deturpados, né? A gente não sabe se relacionar com essas pessoas. É tudo feito, às vezes, através de um tumulto, discussão, brigas, né? Às vezes, domínio de poder, manipulação. O que é isso? Domínio de poder. Eu posso mais, eu mando mais. Manipulação é através do meu sentimento ou do sentimento do outro, de culpa, ou qualquer outro sentimento que ele tenha que eu percebo, eu uso isso através de mensagens, de fala ou através de comportamentos para induzi-lo a fazer o que eu quero, né? E aí eu me relaciono assim com dentro da minha família, porque estamos todos num contexto doente, né? E aí quando eu saio para fora, eu vou viver a vida fora do meu núcleo familiar. Então, eu vou me relacionar com os meus vizinhos, com a comunidade, com a minha igreja, né? Ou com o meu trabalho, a escola. Eu só sei me relacionar assim. Eu não sei ter um diálogo sincero, né? Dentro da codependência, as coisas são. Dentro da família disfuncional, as coisas são subentendidas. Elas não são ditas. Não há um diálogo franco, as pessoas não conversam, né? Não tem um contexto de honestidade. Honestidade não é só em estar na questão de subtrair bens uns dos outros. Honestidade em dizer sinceramente o que eu sinto, o que eu penso, né? Eu não sei se eu posso dizer, porque se eu disser eu posso magoar o outro, ou ele pode fazer algo que eu não queira, ou algo que o prejudique, ou que me prejudique. Então, vive-se num, num labirinto de ovos, tudo com muito cuidado e sem muita sinceridade, sem pensar no bem-estar comum. É tudo muito tumultuado, muito confuso, porque estão todos confusos. E aí eu saio para fora e eu não sei como me relacionar com essas pessoas lá fora, né? Eu só conheço o relacionamento que eu tenho no meu núcleo familiar. E quando eu saio, eu também não sei se eu posso confiar nas pessoas, se eu posso dizer o que eu penso. Aí vocês vão falar, não, mas isso é uma regra social, né? Que a gente tem esse cuidado. Eu não tô falando daquele cuidado em pensar antes de dizer. Não é isso. É o cuidado que eu tô dizendo é sobre aquela ansiedade, aquela insegurança de nunca saber
qual é o meu lugar no mundo, como eu posso me posicionar, ou aquela sensação que o mundo todo está contra mim, que tudo é feito como uma conspiração para me derrubar, para me fazer o mal. E nesse contexto eu vou lidando, né, com as coisas que estão no meu íntimo. Então, às vezes eu tenho raiva, eu tenho medo, e isso está dentro de mim. E eu aí vem à tona, né? São as situações que trazem tudo isso à tona, e eu não sei como lidar com essas questões dentro de mim. E eu não sei lidar com essas pessoas. Aí eu não consigo me relacionar com elas. E vira tudo uma coisa muito conflitante, porque eu não resolvi o meu problema em casa e eu trago esse problema comigo. Então, eu busco a solução disso ainda. Inconscientemente, eu busco isso nos meus relacionamentos. Aí eu vou e entro no emprego, por exemplo, e o meu gestor, eu espero que ele seja para mim tudo que o meu pai não foi: acolhedor, protetor, carinhoso. E ele não é isso. Ele está lá numa postura diferente. Ele tem uma função diferente da do meu pai, mas eu não consigo entender. E eu começo a criar conflitos. Porque o que eu espero dele, ele não pode me dar. E isso dificulta o meu relacionamento com ele. Eu posso ter uma colega de trabalho, um colega, que me lembre o meu irmão mais velho, meu irmão do meio. E ela tem as mesmas características, às vezes alguma compulsão, e eu não consigo lidar com aquilo. E aí eu começo a fazer uma projeção, a ver a minha irmã nela inconscientemente. E aquilo dificulta, porque as mesmas ações que ela tinha em casa, a minha colega tem. E aí eu não consigo me relacionar com ela. Eu começo a tratá-la da mesma forma, né? Ou eu tenho uma colega saudável, muito boa, né? Ela quer me ajudar e tudo. Mas eu não consigo perceber isso nela. Porque eu nunca me relacionei com uma pessoa saudável. Então, eu entendo assim, se ela tá se aproximando de mim e tá tentando me ajudar, alguma coisa ela quer de mim. Eu posso pensar que ela quer subtrair algo, porque eu não entendo que a minha companhia é agradável por si só. Eu não acredito, eu perdi a minha autoestima, porque nunca tive essa troca. Não existia essa troca no meu relacionamento. Então, como ela pode querer apenas o meu bem-estar ou apenas estar comigo, né? São várias vertentes. Ou eu posso entender o contrário. Eu preciso muito que ela goste de mim. Muito, muito, muito. Então, farei tudo que tiver ao meu alcance, né? De repente, eu vejo nela um pouco da minha mãe, que não tinha tempo, não me dava atenção. Então, eu vou fazer tudo, 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 tudo certinho, tudo bonitinho, tudo impecável, tudo por ela, para que ela possa gostar de mim. Mas não é assim que funciona. Nos relacionamentos interpessoais, as pessoas dão o que têm, recebem o que podem e vão aprendendo a lidar, a se conhecer. Todos temos pontos positivos e negativos, boas características, e a gente vai se relacionar com aqueles que são afins, que parecem conosco, que a gente tem uma afinidade, né? E aí a gente vai se encontrando. E aqueles que não são tão afins, se a gente tá num processo saudável, a gente consegue entender que são coisas deles, separar. Mas quando a gente está num processo assim, codependente, a gente não entende. Parece que tudo é direcionado pra gente. É como se o universo todo vivesse ao nosso comando. É uma coisa, é uma visão infantilizada da vida, onde quando a gente era criança, tudo era para nós, né?
E aí a gente continua com essa visão que o mundo todo ou está contra a gente ou está a nosso favor. E aí a gente tem muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? E ou busca esse preenchimento através desse relacionamento. Então agora meu pai não me amou, mas esse rapaz que eu estou namorando vai me amar. Ele vai me dar todo o amor que eu não recebi da minha família. Agora eu vou receber dele. E aí eu entro em relacionamentos e não percebo o outro como ele realmente é. Aí o meu radar, ele busca, o radar codependente, ele busca pessoas com problemas, porque eu preciso estar constantemente auxiliando o outro, que assim eu vou ser útil e dessa forma eu vou ser amada. Eu só posso ser amada se o outro necessitar muito de mim. E não é assim que funciona, né? A gente precisa se completar nos relacionamentos e respeitar, né? Às vezes eu quero que o outro me dê toda a atenção do mundo. Já que eu estou me dedicando totalmente a ele, ele precisa me dar toda a atenção que eu mereço. Então, aquele gestor, ele precisa cuidar de mim de uma forma especial. O pastor da minha igreja, ele tem que estar disponível para me ouvir e para ser o meu pai. E ele não é, ele é um orientador espiritual. Ele está lá para me trazer sobre a realidade espiritual. E não para ser o meu pai. O meu pai é uma outra função. Se o meu pai não pôde preencher esse local, porque ele estava com o tanque dele de amor vazio, ele estava desprovido, ele veio já de uma família que ele não recebeu isso, ele não tem para me dar. Não é culpa dele. Mas não é por isso que o meu pastor vai preencher o local dele, o meu pastor, o meu padre, o meu rabino. Não é essa a função deles, né? Essas pessoas, elas têm um contexto espiritual na nossa vida, né? E aí a gente confunde, né? E vai dando essas tarefas. E a gente não pode esperar demais do outro, porque cada um tem o seu, né? Ou o meu professor de judô, de taekwondo, sabe? Meu professor da escola, ele tá ali e ele pode até me amparar em alguns aspectos, mas ele não vai nunca poder ser o meu pai. Ele não pode me levar para casa e fazer tudo que um pai poderia fazer por mim, porque o papel dele na minha vida é outro. E eu preciso receber esse papel com amor e aceitar qual é o limite dessa pessoa na minha vida, para que eu possa ter um relacionamento saudável com ele e não sobrecarregá-lo. É assim que funcionam os relacionamentos saudáveis, tá? E a mesma coisa entre os cônjuges, né? Eu não posso esperar que o meu marido faça por mim tudo que o meu pai faria, porque ele não é meu pai, ele é meu companheiro. A minha esposa, ela não pode cuidar de mim como minha mãe cuidava, porque ela não é minha mãe, ela é minha companheira. Nós estamos juntos para nos unirmos e cuidarmos um do outro. Como um casal. É diferente o cuidado que uma mãe tem do de uma esposa. Não é que a esposa não vai cuidar do marido. Vai. Mas não como uma mãe. Porque a mãe é mãe. A mãe cuidou dele como criança, né? A esposa vai tratá-lo como um adulto. Precisa que seja assim. Assim como o marido precisa tratar a mulher como uma adulta. E não como uma filhinha, não como uma princesinha do papai. Isso não dá certo, né? Esses relacionamentos estão fadados à frustração. Por quê? Porque a gente está invertendo os papéis, tá? Então é muito importante a gente conhecer qual que é a nossa posição nos relacionamentos e a posição do outro, para que a gente possa esperar exatamente o que ele pode nos dar e não o que a gente está sentindo vazio, né?
Esse vazio vai ser preenchido de uma outra forma, tá? Que nós vamos falar em vídeos futuros. Assim como a gente vai falar dos papéis na família disfuncional, mais pra frente. Pra gente entender por que a gente tem algumas necessidades, tá? Eu espero que tenha sido útil aí, pra gente aprender a se relacionar, a se posicionar aí na sociedade, dentro da nossa família, né? Saber que todo papel é importante, todos nós temos a nossa carga de amor para dar e para receber, no nosso devido contexto, né? Assim como os maridos não preenchem o papel dos pais, os filhos que a gente tiver também não vão preencher o amor que os nossos pais não deram. O amor dos filhos é diferente, tá? Esse amor vai vir de Deus, a gente vai aprender a suprir essa necessidade de uma outra forma. Nós vamos falar isso num vídeo específico. E se você assistiu esse vídeo, achou que foi interessante, que o conteúdo agregou algo à sua vida, dá o like aí, curte, compartilha com as pessoas que podem fazer uso disso e melhorar a sua vida, por favor. Muitas pessoas não têm essa informação e precisam, tá? E se inscreve aí no canal para você receber as informações de quando tiver vídeos novos, tá bom? Beijo no coração, vamos ficar com Deus, vamos ficar em paz, que tem muita coisa boa pra gente viver. Não importa se a gente veio de uma família disfuncional ou se a gente tem isso ou aquilo. O importante é como eu quero viver. E isso sempre dá pra melhorar, tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração de todos.